Boa tarde, cidadão. Está no ar, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Política, futebol e religião se discute? Crescemos numa geração ouvindo que não. Olha, menino, política, futebol e religião não se discute. Na minha opinião, discute sim, tem que discutir. Agora, política você discute de um jeito, futebol de outro jeito e religião de uma maneira completamente diferente das outras duas. A política diz respeito a uma realidade coletiva. Futebol e religião adentram mais no campo da realidade individual, da visão de mundo de cada um e da escolha das práticas que dizem respeito à vida de cada um. A minha escolha por um time de futebol, por uma igreja, uma religião, cabe a mim. Independente de mim, a escolha que for feita não vai interferir na vida de outras pessoas, salvo em caso de extremismos, quando se mistura muito fortemente religião com política, às vezes com aqueles extremismos você vai bater, sabe em quê? Da homem-bomba, daquela loucura que a gente vê em alguns que interpretam de uma maneira maluca aquilo que algumas religiões dizem, como o islamismo, que muitas vezes é discriminado porque acham que quer dizer uma coisa, mas não quer dizer nada do que quem criou, quem idealizou inicialmente, pregava desde o seu começo. Com a política é diferente. Cada decisão e cada escolha impacta sobre a vida de todos nós e por isso deve ser feita à base do diálogo exaustivo. Dialogar, discutir até cansar e tentar chegar num consenso. Fazer política é tentar convergir sempre que for possível e, em um regime democrático, aceitar a decisão da maioria sobre aquele assunto que foi discutido, se não foi sua opinião que foi a vitoriosa. Porém, uma mistura, quando a gente mistura uma coisa com a outra, é perigoso. Às vezes a pessoa quer misturar política com religião, com futebol, aí fica complicado. Principalmente a mistura da política com a religião, que aprofunda fundamentalismos religiosos que cegamente levam a qualquer uma da sociedade que entre nessa loucura a um totalitarismo fazendo loucuras em nome de Deus. Há que se ter muito cuidado nos tempos atuais com a intolerância, com a polarização, com a falta de qualificação nas discussões, que muitas vezes vira briga quando se entra em certos assuntos da política. E a forma de discutir política, como quem discute futebol, onde cada um cegamente trata a discussão política como se fosse o seu time em relação ao outro, mesmo diante de faltas graves que são cometidas, né? Aquela história, você tá vendo um jogo de futebol, aí o jogador do seu time deu uma canelada no outro, caiu, é pênalti, aí você que é do time do cara que fez a coisa errada, diz não, que não foi pênalti, sabendo que foi. E se o outro fizer a mesma coisa, aí você vai agredir, esculhambar o outro. Então esse tipo de coisa está acontecendo na política, né? Ou seja, a política se discute de um jeito, futebol de outro e religião de outro. Hoje está se misturando. Esse clima de Fla-Flu, por exemplo, ou de ABC América, não faz bem à política e muitas vezes o seu excesso faz mal até mesmo ao futebol. Vejam que aqui e acolá a gente tem aquelas brigas de torcida organizada, que não tem nada a ver com o que o esporte deveria levar, trazer de educação para todos nós. Brigar é diferente de dialogar, de discutir. Estamos vivendo em tempos que leitores de manchetes e de memes, de Instagram, de Facebook, de Twitter, lê só aquele trechinho, não vê nem o resto que está acontecendo e dali acha que sabe tudo e parte para a discussão desqualificando o debate. Discutir, dialogar é fundamental, mas a base da política, que é o diálogo, tem que ser feito com conhecimento. E hoje, esse diálogo, quando não é rompido ou impedido ou é bloqueado, acaba sendo dificultado pela formação das bolhas. O que é que são as bolhas? O que é que bolha tem a ver com algoritmo? Vou lhe explicar agora. Você tem muitas situações onde, faça um teste você que está em casa, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Comece a curtir, por exemplo, fotos de cachorro, ou de paisagens, ou de viagens. Você vai começar a receber, o computador vai ficar mandando para você, direto, foto de paisagem, de cachorro, de viagem, porque ele vai entender que você quer, que você gosta daquilo. Quando você leva isso para a política, qual é a consequência?
Toda vez que você curte uma mensagem, uma informação ou um político de uma determinada área da política, o que é que acontece? O algoritmo, que é aquele robozinho lá do computador, ele vai ficar toda a vida mandando mensagem para você, dia e noite, somente de um lado da política. E aí forma a bolha. Quando uma bolha se encontra com a outra, ou seja, pessoas de um lado só recebem informação de um lado da política, se encontra com pessoas que só recebem informação de outro lado da política, essas pessoas brigam, entram em choque. Aí marido pega confusão com mulher, pai briga com filho, sócio briga com outro, amigo briga com outro, às vezes numa convivência tão saudável, numa sexta-feira, vira uma confusão. Portanto, política, futebol e religião se discute sim, mas cada um à sua maneira, cada um no seu quadrado. Hoje, a nossa sociedade continua dividida e o entendimento e o consenso através do diálogo tem ficado cada vez mais difícil. Maquiavel, que escreveu O Príncipe, mais de 500 anos atrás, já dizia que para conquistar um povo, a nação ou um mercado, basta você dividir, disseminar discórdia. E é isso que tem acontecido com o Brasil desde 2013, eu venho dizendo isso. E eu deixo uma pergunta, a quem interessa um Brasil, uma América Latina, uma América do Sul divididos? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com a divisão do povo brasileiro? Essa pergunta eu deixo para você pensar no final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta.